Oi, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre depressão. Eu tô com a minha convidada Vanusa, que é uma grande amiga, e ela vai contar pra gente como é que foi esse processo na vida dela. Olá, é, eu fui diagnosticada com depressão em 2016. Eu vou contar um pouco para vocês como que foi a minha experiência e como que foi o processo, todo o processo que eu vivi, as partes mais difíceis e também como que foi a cura, porque hoje eu sou curada da depressão, graças a Deus, e eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, em 2016, no meio do ano mais ou menos, eu estava muito desmotivada, nada me satisfazia, não tinha objetivos mais, porque eu já tinha alcançado, porque meu grande sonho de vida era ser livre, ter liberdade, ser independente. E eu conquistei isso e um nível financeiro nunca foi assim, eu quero ser rica, nunca tive isso. Aí conquistei um financeiro estável assim, e aí minha vida ficou sem sonho, sem objetivo, até porque esse objetivo que eu alcancei não me satisfazia, não me fazia feliz. Aí começou a ficar tudo sem graça e sem muita motivação para viver. Aí fui no psicólogo, a psicóloga, mulher, ela me identificou com depressão e passou remédios. Só que como eu não quis me tornar dependente dos medicamentos, que eu não gostava de nada que pudesse me escravizar. Então eu falei, não vou usar. E aí comecei a procurar curas alternativas com alimentação saudável, assistia muito o Laí Ribeiro naquela época. Aí comecei a ver um pouco de assunto sobre espiritualidade com a Gisela Valim. E foi me ajudando assim, em autoconhecimento, mas não foi a minha cura. Tanto é que depois, no ano de 2017, piorou um pouco, acho que o nível deve ter aumentado. No final de 2016, eu fui no psicólogo e fiz a terapia, fiz regressão de memória e nada disso funcionou. Só fez abrir mais as feridas, ou as feridas que estavam abertas e eu não queria, né? Ou nem achava que tinha trauma, mas não queria pensar, né? Porque às vezes a gente faz isso, né? O nosso inconsciente não aceita as coisas ruins do passado e tenta criar uma carapuça pra gente viver em sociedade, cobrindo aquilo, tampando, fingindo que nada existiu. Era mais ou menos isso que eu fazia. Aí quando eu comecei a ir nesse psicólogo, foi bom o começo da terapia, porque realmente eu trazia para fora as feridas, né? E fui me entendendo mais e tal. Só que aí quando fez a regressão de memória, foi muito ruim, porque o desespero que trouxe, medos que veio à tona e me fez tomar um monte de decisão ruim. Então eu não aconselho fazer regressão de memória. Eu também não, eu já tive essa experiência, mexeu muito comigo, me deixou mal. E aí em 2017, aí eu parei. Depois da regressão de memória, eu falei, não quero mais isso. Aí em 2017, meu lema era: deixa a vida me levar, vida Vida leva leva eu. eu, Deixa a vida me levar, vida vida leva leva eu. eu. E aí eu, tipo, vivia o agora, ia pra balada, não ficava pensando muito no amanhã, não ficava fazendo planos pra nada. Vivia só o agora e bem impulsivamente, porque fui até pra uma ilha, falei, vou viver numa ilha, não quero saber mais de nada. E fui pra uma ilha de mala e barraca, viver numa barraca. E fiquei só 10 dias, tive que voltar por causa de um evento da família que ficaram me convidando. E aí depois parece que fui caindo na real, só que mais ou menos. Sabe, tinha momentos assim que eu ficava mais lúcida e tinha momentos que eu ficava bem avoada. E parece que eu desejava aquilo, porque eu queria fugir da realidade. Aí eu queria ficar meia neutra, assim, sabe? E aí, essa época eu ainda não pensava em suicídio. Só que aí em março, abril, eu engravidei, né? Nessas baladas, nessa vida sem levar nada a sério, querendo viver só o momento e o prazer, né? Eu tava fumando, tava viciando em cigarro, e aí Deus mandou a Nicole, a minha bebê, que agora já tem 2 anos. Aí eu engravidei e comecei a ficar querendo preservar ela, então daí eu fui parando de beber. Só que a depressão começou a piorar, porque como eu
Daí eu me isolava, não tinha as distrações, né? Porque eu não tinha vontade de ir pra balada, nada disso. Então acabou as distrações que me tiravam da realidade e aí começou a piorar, porque daí eu comecei a sentir vontade de suicídio, pesquisava como se suicidar sem matar o feto. Ah, Umas, bem pesado. uns momentos de loucura, né? E que vinham os desesperos, né? Que eu permitia que me dominasse. Aí a Nicole nasceu, foi tudo maravilhoso no começo, né? Porque a coisa de dar amor faz você sentir prazer, né? Tipo, me sentia assim, poxa, Deus confiou a mim essa criança e tal, vou dar o meu melhor, né? Tentava dar o meu melhor. Só que aí quando ela tinha 1 ano e pouco, começou aquela fase das birras, né? Eu começava a me questionar, será que eu sou capaz mesmo de amar ela? Será que eu tô dando o meu melhor mesmo? Será que o meu melhor é o que é o suficiente pra ela? Às vezes isso podia ser até um grau De depressão de mais forte. depressão pós-parto. De depressão pós-parto. Nossa, fugiu a palavra. Depressão pós-parto. De tu duvidar, assim, do teu amor pela tua filha, que claro que existe. Mas se tu duvidar, pode ser um pouco de depressão pós-parto. Tu já É, tava depressiva. então, mas eu acho que estava ligada a todas as áreas da minha vida, porque eu ficava me sentindo culpada. Era um monte de sentimentos, assim. Era sentimento de culpa porque era mãe solteira, porque tinha feito um monte de escolhas que me trouxeram para aquela realidade. Então eu sabia que eu era responsável por tudo, todas as escolhas da minha vida. Que se minha vida eu não estava feliz, a culpa era minha. Só que aquela culpa, ela vinha carregada de um peso tão grande que eu pensava em me destruir e falava, não, eu não sou capaz de amar ela, eu vou dar ela para os outros e vou tirar minha própria vida. Eu pensava várias vezes nisso. E porque também ela estava indo numa escolinha que cuidavam muito bem, daí eu ficava me comparando com a escolinha, falava, não, lá tem até nutricionista. Ixi, eu não sei cozinhar direito. Ficava tipo caçando os pontos negativos meus para me autocondenar, vitimizar também em alguns momentos e me afirmar que eu não era capaz, que eu não era capaz. Mas isso são mentiras, né? Que a nossa fraqueza humana conta pra gente, porque a gente é capaz de muito mais do que a gente pensa, né? Principalmente quando a gente está conectada com Deus. Então aí isso foi ano passado. E ano passado também foi o meu ano de cura. Porque e tudo isso aconteceu mesmo eu indo para a igreja. Aí eu ia para a igreja, recebia a palavra. No início eu não acreditava muito. Eu ia só para levar a Nicole, para ela se socializar, porque eu me isolava muito, né? Então eu pensava, não, eu tenho que dar uma infância melhor para ela, vou levar ela para a igreja. Então em alguns momentos eu me animava e levava ela para a igreja, né? Mais por ela do que para mim mesmo. Aí eu ouvi a palavra, depois de um tempo fui ouvindo, saindo de lá feliz, falando, nossa, faz sentido isso e tal. Aquilo foi me animando, só que em alguns momentos, por exemplo, eu ia todo domingo, aí quando era na quarta-feira vinham os pensamentos suicidas. Demorava uns dias, assim, que eu ficava comigo mesma. Picos, né? Era Os picos. Um os dia picos, tá mal, um dia tá bem. bem Só que tudo tinha um razoável. início, né? Era alguma coisa que eu ficava pensando e falando, não sei o que, não sei o que. É bom a gente saber identificar o começo que leva a gente para aquelas ondas de desespero. Porque daí a gente já acaba no início. É bom a gente saber identificar os nossos sentimentos. Poxa, o que, que eu tô pensando? Por que, que eu tô pensando isso? O que, que eu tô sentindo? E aí, depois, né, indo pra igreja e tal, me conectando com Deus, eu aprendi que se eu orasse, realmente tinha eficácia, né? E aí, no início eu falava, não preciso orar, porque Deus é onisciente, então ele já conhece os meus pensamentos, sabe do que eu preciso, não preciso ficar incomodando Deus. Só que aí depois eu comecei a testar, né? Porque na palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo coloque a Deus em oração. Aí eu comecei a fazer os testes, né? Iniciava os processos assim de preocupação, alguma tristeza, pensamento negativo de alguma pessoa, que às vezes vinha assim. Daí eu orava pela pessoa, falava, não,
essa pessoa é boa, que ela vai ser abençoada em nome de Jesus. Que eu tipo falava, ah, essa pessoa ela não gosta de você, ela tá querendo te fazer mal. Às vezes eu pensava essas coisas assim. Aí eu comecei a orar sempre no início, né? Aí vinha preocupação com o futuro, preocupação com o amanhã, daí eu falava, calma, tem que ter fé em Deus, Deus vai cuidar de você, da sua família, e começava a orar, Senhor, né? Eu colocava tudo em oração. E aí, em outubro, eu já não sentia mais esses pensamentos suicidas e eu sentia vontade de me socializar de novo. Aí eu falei, porque na igreja tem um projeto de pequenos grupos, né? Toda quarta-feira à noite. E aí comecei a participar. Aí conheci a Silvana, que foi uma pessoa bem importante também pra mim, porque ela contou o testemunho de cura dela, que ela também tinha sido curada de outras ilusões, assim, da vida, né? E de separação, que ela também tinha ficado bem mal. E ela me contava e contava como que ela estava conseguindo viver pela fé, como que Deus estava cuidando da vida dela nos mínimos detalhes, assim. E aquilo ia me fortalecendo. Aí a gente orava junto, ela orava por mim. E, nossa, foi maravilhoso, assim, pra mim me fortalecer na fé. Porque a fé é isso, né? Deus fortalece a gente, a fonte é Jesus, sempre, né? Mas aí ele fortalece a gente e a gente pode ajudar a fortalecer pessoas perto da gente. Porque transborda, chega um nível de amor que vai transbordando e mesmo que não tá transbordando ainda, você tem o poder de orar por outra pessoa e Deus abençoar. Porque o poder de Deus é infinito, ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa e do que a gente imagina. Por isso que você que está aí, que está triste agora, tem um motivo para poder mudar, que é procurar a fé, o amor, Sim, essas coisas. não perca a esperança, porque existe esperança. Cura, né? Existe cura. Existe cura para depressão. Ela é curada hoje. Hoje- Procurou Deus e foi assim que ela conseguiu. Pode ter gente que não acredite em Deus assistindo esse vídeo agora. A gente respeita a sua opinião, mas a cura dela foi assim. E a minha cura também está sendo assim. A minha conexão com Deus é o que mais tem me ajudado agora, nessa fase, porque eu ainda estou em depressão, tenho borderline, a bipolaridade também. É bem difícil. Mas nunca desista, sempre tenha esperança. Sim, e hoje eu posso dizer que eu sou totalmente curada porque eu consigo me conectar. Deus, né, teve misericórdia de mim. Não é nada pela nossa força, tá? Se você está se sentindo fraco, fala, não, eu não sou capaz de ser curada. Realmente, pela nossa força humana, a gente não é capaz. Mas Deus, ele é muito misericordioso. Tanto é que mandou Jesus para provar esse amor, né? Que morreu na cruz por nós. Então, quando a gente foca em Jesus, existe sim esse reino espiritual, que é muito real. E aí ele vai nos enchendo. Porque essa água da vida, que tanto fala na Bíblia, né? Eu creio que seja tipo, paz, são coisas invisíveis, mas que existem, né? Paz, amor, alegria, que vai enchendo o nosso coração e não vai sobrando mais espaço para sentimentos negativos. Ele vai fortalecendo a gente e a gente vai entendendo que Deus teve sim um propósito quando nos criou. A gente não tá aqui nesse mundo simplesmente para consumir oxigênio. Não, Deus teve um propósito. Ele nos amou primeiro. Aí eu fui entendendo isso e hoje eu sei que eu não nasci como eu nasci por acaso. Cada um de nós, mesmo sendo fraco, imperfeito, porque isso é característica da carne humana, mas a gente tem sim coisas boas que podem ser usadas para o bem de outras pessoas, né? Através do fortalecimento que vem de Jesus para conosco. Tem mais alguma coisa que tu queira falar sobre essa experiência? Então, eu gostaria de deixar a mensagem para vocês, né, de esperança, de fé. Se vocês puderem assistir alguma pregação, né, sobre a graça, porque Jesus, ele não é religião, não é um monte de regras. Não. Jesus, ele é um ser espiritual que reina, é o rei espiritual, que ele pode se conectar porque o Espírito Santo já está dentro de você.
O Espírito Santo é o melhor que existe em você, porque assim, essa carne, ela vai se findar. E isso, não importa o que a gente faça, como a gente se cuide, se cuidar é importante, né, para qualidade de vida e tudo. Mas não importa o que a gente faça, a gente não vai conseguir eternizar essa carne. Ela vai partir um dia, né, e isso não tem o que fazer. Mas o céu, o reino do céu, ele pode ser experimentado espiritualmente, porque são esses sentimentos bons, a paz, o amor é eterno, né? O amor a gente vai levar para a glória depois que a gente partir. Então vocês podem sim experimentar um pedaço do reino dos céus aqui ainda nesse mundo, se conectando com Deus, e pode deixar tudo para trás, depressão, vícios, tudo que te aprisiona, porque Jesus, ele significa liberdade, a liberdade de falar, eu posso fazer o que eu quero, mas isso não me convém. E aí você escolhe o que? O amor, o que realmente te preenche, te faz bem e vai te levar para a eternidade, né? Porque tudo aqui é passageiro, mas a eternidade é realmente o que importa. Então é isso, que vocês sejam mais do que abençoados, continuem assistindo o canal da Meliane, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela vai Obrigada. ajudar vocês a passar essa energia boa que ela tá pegando diretamente da fonte de Jesus. É isso aí. Eu vou fazer novos vídeos dessa semana e espero que você se inscreva no meu canal e assista os meus vídeos. E é isso. Ativa Obrigada. o sininho. Beijo, fica com Deus.